Namastê, Rafael, Tauan, namastê, boa noite, queridos. Boa noite, Rafael, meu irmão, boa noite, Tauan. Namastê. Muito bom recebê-los aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho e também orar e meditar pelo Brasil, pelo mundo. Precisamos de mais, talvez como nunca. Quando estudamos os textos sagrados da Índia, principalmente os Puranas, Purana quer dizer antigo, são histórias antigas dos santos, deuses. Quando falamos em deuses, nós estamos, na verdade, nos referindo a consciências maiores, que no cristianismo seriam os anjos, né? Na tradição cristã, ou forças cósmicas também. Lemos histórias de batalhas entre suras e asuras, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, a sabedoria e a ignorância, porque na verdade trevas, o que é trevas? É a ignorância da luz, é a ausência da luz. E essas batalhas nesse reino de dualidade no qual nós estamos, onde existe calor e frio, não é? Vida e morte, saúde e doença, a dualidade, o bem e o mal existem. Não adianta falar, o mal não existe, só existe a paz, o amor, só existe o bem. Não é bem assim, não. O mal existe, faz parte desse reino de dualidade. E isso está presente nos textos sagrados da Índia, como também nos textos sagrados do judaísmo, do cristianismo, não é? De outras tradições, até do budismo. O Senhor Buda enfrentou Mara, o demônio. A partir do momento em que os primeiros raios de luz saem do Sahasrara Lotus do Buda, de Siddhartha Gautama, os seres tanto da luz quanto das trevas, os suras e os asuras, observam. E Mara, não é, que é Maya personificado, envia suas filhas para tentarem o Buda, o Senhor Buda, para tentarem tirá-lo de sua dharana, de sua concentração, de seu satori, de forma infrutífera, porque a concentração do Buda era tão perfeita que nenhum demônio, nem exércitos de demônios eram capazes de tirá-lo daquela paz profunda, até que ele alcançou o Nirvana, mas enfrentando o próprio Mara, que veio pessoalmente, como ocorreu com Jesus, né, quando Maya se personifica como Satã a Jesus. Então o mal existe. Neste reino de dualidade, o mal existe e devemos estar atentos, sempre seguindo o caminho do Dharma. O que é o Dharma? São as virtudes morais e espirituais presentes em todas as tradições religiosas. Dharma significa também religião, é o Sanatana Dharma no Yoga, então é a religião perene, virtudes, lei. Dharma também significa lei, porque fora do Dharma nós estamos em Adharma. Aquele que está em Adharma é o criminoso, é aquele que se volta contra a sociedade. E no caso nós temos grandes criminosos, não é? Aqueles que deveriam ser nossos representantes, os representantes do povo, mas em verdade representam apenas os seus interesses pessoais. Esses são aqueles que estão em maior crime, em Adharma. Me ouvem bem? Podem me ouvir bem? Por favor, me respondam se vocês estão me ouvindo. Hoje pela manhã tentamos realizar também uma live, mas estávamos em área rural e a internet não era muito boa. Vocês me ouvem? Obrigado, Tauan. Obrigado, Rafael. Então vamos iniciar com uma pequena prática de meditação, lembrando... Sheila, boa noite, namastê. Lembrando que o que ocorrerá agora, dia 7 de setembro, e é algo fundamental para nós brasileiros, né, estarmos presentes sim em apoio ao conservadorismo. O yoga é conservador, me assusta muito, eu que venho de uma tradição
Na verdade, a minha prática do yoga começou aos 14 anos. E com o passar do tempo conheci Paramahansa Yogananda, que é aclamado pai do yoga no ocidente, né? Yogananda e Swami Vivekananda são os pais do yoga. E quando nós mergulhamos nos ensinamentos desses grandes mestres, desses grandes avatares e santos da Índia, não há como dizer que são progressistas, eles são conservadores. O yoga é conservador em sua origem, yamas e niyamas, Yoga Sutras de Patanjali, não matar, não roubar, não mentir, né, entregar-se a Deus, praticar a preservação da energia sexual, isso é yoga. São os yamas e niyamas, são os passos do yoga. E como falei a respeito do Dharma, o Dharma é a lei. Se você está fora da lei, fora do Dharma, você está em adharma. Você se torna um criminoso. E é óbvio que o karma é pesado para aquele que vai contra a sociedade. Ah, mas eu sou uma vítima da sociedade. Meus pais me maltrataram, o governo me maltrata, a sociedade me maltrata. Eu sou branco, ou eu sou negro, ou eu sou hétero, ou sou homossexual e sou maltratado. Queridos, o que é que Cristo Jesus nos ensinou? O que é que Krishna nos ensinou? O que Buda nos ensinou? Se alguém lhe esbofeteia em uma face, Jesus diz, ofereça a outra. Isso não significa que você não tenha que se defender. No caso, a legítima defesa é garantida em todas as tradições. Eu me refiro aqui no sentido da sociedade. Seus pais não trataram bem, ao invés de revidar a seus pais ou a revidar a sociedade, pagando o mal com o mal, você deve pagar o mal com o bem. E não assaltando, matando, mentindo, roubando, sendo um político corrupto. Ou seja, e com a desculpa de ser vítima da sociedade, você está em adharma. O yoga não nos ensina isso. Nem o cristianismo, nem o budismo e nem qualquer tradição dita religiosa. Se alguém lhe fere, você deve pagar com o bem. Aqui vamos fazer a distinção entre o que a sociedade nos impõe e um criminoso armado que chega até nós ameaçando a nossa família. Já é outra história. O criminoso armado, e isso na síntese do hinduísmo, o yoga vem do hinduísmo, o yoga é um darshana, uma escola de sabedoria do hinduísmo. A síntese do hinduísmo, da ordem Ramakrishna Vedanta, de Swami Vivekananda, fundada por Swami Vivekananda. Quando lemos a síntese do hinduísmo, existe lá um parágrafo relacionado à legítima defesa. A legítima defesa é garantida no yoga, no hinduísmo. Leia o Bhagavad Gita. Quando Krishna guia os Pandavas na batalha de Kurukshetra contra os perversos Kauravas, ali ele não está violando a Ahimsa. A Ahimsa quer dizer a não violência, porque a legítima defesa, se defender a sua família de alguém armado, como até Mahatma Gandhi falou. Gandhi fala sobre isso. Mahatma Gandhi, que era a favor da não violência, ele fala que no caso de alguém armado contra a sua família, você tem o direito e o dever de proteger a sua família. E se você não faz, Mahatma Gandhi fala isso, você é um covarde. É o que Krishna falou a Arjuna. Quando Arjuna está ali em frente ao exército inimigo, com seu arco Gandiva, e ele deixa o arco escorregar e diz a Krishna, não posso lutar. Ali existe duas hermenêuticas, como Paramahansa Yogananda nos ensina. A hermenêutica quer dizer interpretação, tanto esotérica com S, quanto esotérica com X. A esotérica com X quer dizer histórica, foi um fato histórico, a batalha de fato ocorreu há 5 milênios, no campo de Kurukshetra, que é uma cidade na Índia. Mas existe também o lado psicológico, são os dois lados. E quando ele deixa o seu arco Gandiva, boa noite Gleici, Namastê, ele deixa o seu arco Gandiva escorregar,
né, e cair, ali a nível interno, esotérico com S, ele na verdade estava fraquejando em relação aos seus impulsos internos, aos seus desejos internos, que eram para eles, os Kauravas, como aqueles vícios e aqueles hábitos dos quais ele não queria se livrar, que eram familiares, eram parentes psicológicos dele. E na batalha real, que ocorreu histórica, ele também tinha pena, teve pena de seus primos e até Drona, que era o seu professor de arco e flecha. Então ali ele fraqueja diante do exército dos Kauravas. Mas Krishna diz a ele: erga-te e lute. Ou seja, legítima defesa. A legítima defesa travou, voltou. Olá, podem me ouvir? Travou. Preciso que vocês me digam se estão me ouvindo. Rafael disse que travou. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Rafael, pode me dizer se vocês estão me ouvindo? Está bom? Então foi aí com você, Rafael. Então a legítima defesa ela é garantida nas tradições. Vemos a própria voltou tranquilo. Vemos no Antigo Testamento Davi, o pequeno Davi, quando tem que enfrentar o gigante Golias, ali é legítima defesa. Se ele não o fizesse, o seu povo estaria em perigo. O soldado que tem que defender a sua pátria é uma obrigação, é um dever e uma obrigação. Se isso não ocorre, ele se torna um covarde. Está ok aí? Deve ser a sua internet, Rafael. Então a legítima defesa é garantida. O crime é que não é garantido. Nenhuma atitude contrária à paz, ou seja, o que é a legítima defesa? É a garantia da paz, é a garantia da ordem. O ataque de um criminoso é que viola a paz. E outra coisa, na legítima defesa, quando você defende, quando você já desarmou o seu inimigo, você não precisa mais continuar agredindo ele, porque aí você já não está mais em legítima defesa. Aí você violou a ahimsa. Então a legítima defesa, como Krishna ensina a Arjuna, é não movida pelo ódio e nem por desejo de vingança, mas apenas pelo dever de agir em defesa da lei, em defesa do Dharma, em defesa da ordem, da paz, da pátria, o amor à pátria, Rashtra Dharma, é amor à pátria, o amor a Deus, o amor à família. Então tudo isso está dentro do Dharma. O que está fora do Dharma, que é defendido atualmente, não é, por nossos irmãos que não compreendem isso dentro do yoga e que se dizem progressistas, está fora, está em adharma. Então eles estão defendendo, na verdade, o crime. O comunismo ele já nasce como um sistema criminoso. A partir do momento, criminoso inclusive contra Deus, a partir do momento que Karl Marx jura vingança contra Deus e contra a sociedade, contra a humanidade, em sua obra Olanen. Ali ele não é um ateu, ele é um satanista. Um ateu não jura vingança contra Deus. Leia um Olanen, uma obra teatral inacabada de Marx. E todos os escritos, tanto de Marx quanto seus sucessores, vêm contrários a tudo que o yoga nos ensina. Você lê o livro negro do comunismo, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas ao longo de todo o século XX. O yoga não pode compactuar com isso. E é por isso a importância do dia 7 de setembro, como patriotas, como Gandhi foi patriota, nacionalista, como Yogananda foi, como Swami Vivekananda dizia: eu sou a própria Índia.
Swami Vivekananda, quando veio ao Ocidente, à América, ele veio pedir ajuda à Índia e ele veio trazer também o espírito da Índia como um autêntico patriota. O yoga que Vivekananda trouxe, que Paramahansa Yogananda veio dar continuidade a esse trabalho, é o espírito da Índia como patriotas, como uma ajuda à humanidade, patriota no sentido não xenofóbico, de que ama somente a Índia. Primeiro você ama a Deus, depois você ama a sua família, num círculo concêntrico, ama os seus vizinhos, ama a sua pátria, a sua cidade, o seu estado, a sua pátria, a terra inteira e toda a humanidade, ou seja, todo o cosmos. É um amor em círculos, em círculo concêntrico, em expansão até o infinito. Mas o patriotismo está incluído como uma cadeia do menos infinito ao mais infinito. Amar a sua terra natal, a sua pátria é fundamental. Todos eles são patriotas, todos foram patriotas, todos os mestres da Índia foram grandes patriotas. Então nós, como o próprio Yogananda afirma no Romance com Deus, ele chega a dizer, aqui página 67 do Romance com Deus, que nós não devemos tolerar aqueles que não são patriotas, tolerar no sentido positivo, não que você vai se tornar inimigo, mas nós não devemos tolerar ideias antipatrióticas, porque o patriotismo faz parte, ele afirma, se você não for capaz de amar a sua terra, também não amará a Deus. E se você não ama a Deus, você não ama a sua essência mais profunda. Você não ama a própria consciência interna, cósmica, que está dentro de você e fora de você. Porque a Atma, que é a alma, é uma pegada de Brahman, é cósmica dentro e fora, o cosmos dentro e o cosmos fora. Nós somos microcosmos de um cosmos maior. Então é uma expansão, o amor à pátria é fundamental e o comunismo, como ele também afirma que é o pior inimigo. Se lemos o conhecimento que vem a respeito da Revolução Bolchevique na Rússia de 1917, e que essa revolução se espalhou pelo mundo, né, como terror vermelho, então nós tomamos a consciência de que é necessário sim, lutar sim, pela libertação de nossa nação e do mundo, desse demônio, desse dragão que é o comunismo, porque é o maior inimigo, como Yogananda afirma. Ele chega a dizer, ele chega a afirmar, se vocês não mantiverem as nações espiritualmente fortes e permitirem que o comunismo se espalhe, como ocorre em Cuba, como está ocorrendo na Venezuela, na Argentina, ele diz aqui, não valerá a pena viver, porque as religiões são perseguidas. Fiz uma live recentemente com o Geraldo Lemos, amigo de Chico Xavier, e o Geraldo nos conta que o Chico Xavier afirmou a mesma coisa. Se vocês não lutarem contra o comunismo, as religiões, os religiosos, não importa, não só os cristãos, todos os religiosos serão perseguidos. Seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja iogue, seja budista. A própria palavra religião tem sido utilizada por Marx como o ópio, o veneno do povo. E hoje, graças aos nossos irmãos marxistas, progressistas, a palavra religião se tornou como que uma espécie de pejorativo, de algo negativo, quando em sua etimologia, que vem do latim, significa ligar novamente o homem a Deus, e Deus é a nossa essência. Então, religião, as pessoas hoje já não falam mais em religião, já não falam mais vá com Deus, a palavra Deus. Hoje as pessoas têm vergonha de falar em Deus, Deus te abençoe, vá com Deus. Paramahansa Yogananda, né, e o pai do yoga no Ocidente, quando ele chega à América, e os seus escritos e as suas palestras, de cada 10 palavras que ele fala, creio que pelo menos 5 ou 6 é Deus. É Deus, 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 Deus. Então Deus assim, assim, e Deus assim, assim, e Deus assim, assim.
Leiam os textos de Yogananda, as palestras de Yogananda da Self-Realization Fellowship aos domingos. Quando lemos as leituras dele, Deus, Deus, do começo ao fim, começo, meio e fim, Deus, 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 Deus. Porque Deus, queiramos ou não, é o manifestador, preservador, dissolvedor de tudo que existe. As coisas não surgem pelo acaso, como muitos afirmam que tudo surgiu do acaso. Não, existe uma inteligência. Existe uma inteligência cósmica por trás da própria inteligência humana. Se não existisse uma inteligência uma inteligência cósmica por trás da inteligência humana, não estaríamos aqui agora. Então, queridos, Deus, Deus, Deus em primeiro lugar, como Yogananda falava, Deus em primeiro lugar. O Facebook já está colocando a frase glória a Deus como discurso de ódio. Pois é, Rafael, isso é muito triste. À medida que a humanidade se afasta de Deus, dessa consciência, dessa inteligência cósmica, Brahman para os yogis, Ein Sof, não é, para o judaísmo místico, a Cabala. A Cabala tem dois lados, tá? Hoje se fala muito da Cabala negra, da magia negra na Cabala. A Cabala tem o lado positivo da Cabala, o lado místico que surge com o patriarca Abraão. E Deus tem vários nomes, Ishvara, não importa o nome, é a consciência cósmica, é a inteligência cósmica. E sempre ao longo da história, quando lemos a história, eu falei a respeito dos Puranas, quando lemos também o Antigo Testamento, sempre que as sociedades se afastam de Deus e chegam ao hedonismo, como ocorreu com Sodoma e Gomorra, o que ocorre com a sociedade descamba. Sodoma e Gomorra, os moradores de Sodoma e Gomorra chegaram a um grau de hedonismo, de busca por prazeres sensuais. Sensual é ligado aos sentidos. Tudo que está ligado às indrias, no yoga chamamos de indrias. Os sentidos são os prazeres chamados sensuais, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão. Então esses prazeres ligados ao corpo, às indrias, ao soma, nos afastam de Deus. O yoga nós aprendemos pratyahara, o recolhimento das indrias, o recolhimento dos sentidos. Porque quanto mais a nossa consciência está exteriorizada, levada para fora, mais sofremos, mais nos identificamos com o sofrimento do cá deste mundo, mais geramos karma, mais presos a essa dualidade. E o marxismo faz exatamente isso. É o materialismo dialético que nega a existência de Deus, nega a existência de uma força, de uma inteligência, de algo metafísico. É o materialismo dialético. Então, Karl Marx, o marxismo, o socialismo, o gramscismo, Antônio Gramsci, todos os sucessores, não é, de Marx, Engels, todos eles, na verdade, pregam o quê? O materialismo, que é contrário às religiões, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o yoga. Por quê? Porque o yoga, como Darshana do hinduísmo, é uma religião que fala a respeito de Deus. Boa noite, André. Namaskar. Que fala a respeito de Deus, que fala a respeito da transcendência. Pegue a vida de um Swami Narayan, pegue a vida de um Chaitanya Mahaprabhu, do próprio Krishna, de Rama, todos eles falam a respeito da transcendência, da imanência de Deus como a força que permeia e dá vida a todas as coisas, e também de sua transcendência, porque o hinduísmo ele é panenteísta. Existe apenas um Deus, apenas uma consciência cósmica, mas essa consciência é imanente e transcendente ao mesmo tempo. E o marxismo nega isso, porque o marxismo nos leva à ideia apenas do social, negando, inclusive, o espiritual e até o biológico nos dias atuais. O yoga nos fala que temos 5 invólucros. Boa noite, Alessandro, namastê. 5 invólucros, como se fossem 5 corpos ou coxas. Então nós temos Annamaya Kosha, que é o corpo físico, biológico. Isso é yoga. Isso é yoga. Você não pode negar o biológico. Annamaya Kosha.
Ana quer dizer alimento, então é o corpo de alimento, biológico. Pranomaya kosha é o corpo energético, de prana, feito de prana. Manomaya kosha, que é o corpo mental, ou seja, intelectual. Né? Os intelectuais usam muito o Manomaya kosha, o corpo mental, intelectual. O Vijnanamaya kosha, que é o corpo intuitivo, né, da intuição, Buddhi, e Anandamaya kosha, que é o corpo da bem-aventurança. E além desses 5 corpos, nós temos a alma, Atma. O Atma, que é o nosso eu real. A Sheila escreveu: tenho fé que o bem vencerá, mas precisamos todos nos unir em oração, seja qual for a religião. Exatamente, Sheila. União. Yoga quer dizer união. Yoga não é divisão, yoga é união, mas união no amor, nessa força centrípeta que une. Inclusive, quando Yogananda chega à América, ele não vem só trazer a Kriya Yoga, ele vem justamente promover essa união do yoga com o cristianismo. Cristo e Krishna, budismo também, ele fala de todas as tradições religiosas em sua visão esotérica profunda, promovendo o diálogo entre elas e não a separação. Porque quando estamos divididos, isso é Maya. Maya é a força da divisão. Quando o marxismo vem nas universidades, nas escolas, colocando brancos e negros em guerra uns contra os outros, héteros e homossexuais em guerra uns contra os outros, homens e mulheres em guerra uns contra os outros, isso é Maya. Essa é a força da divisão, do ódio, de Maya. Então nós que temos esse conhecimento devemos trabalhar, assim como Yogananda fala também na página 66 do Romance com Deus, devemos trabalhar com amor. Ele chega a afirmar: nunca precisamos tanto de amor como agora. Eu gostaria até de ler para vocês, antes de iniciarmos a nossa meditação, que eu creio que seja importante. Na verdade, eu tenho uma live em que eu já li o Romance com Deus, páginas 66 e 67, mas sempre é bom relembrar, na página 66 do Romance com Deus, a espiritualidade precisa ser forte em todas as nações, a temer ainda mais do que a guerra atual. Ele se referia à Segunda Guerra Mundial. É a perversidade do bolchevismo. O bolchevismo, para quem não sabe, é o comunismo russo, que surgiu lá em 1917 na Rússia e se espalhou pelo mundo. Inclusive a Virgem Maria, mãe de Jesus, lá em Portugal, em Lisboa, Portugal, em Fátima, perdão, Portugal, ela afirmou às 3 crianças para quem ela apareceu: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. E Yogananda fala que as aparições da Virgem Maria, tanto em Fátima quanto em Lourdes, na França, foram reais. E ela disse: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. E foi o que vimos. 1917, Revolução Bolchevique, o chamado Terror Vermelho, foi se espalhando por nações, promovendo holodomores, morte pela fome, gulags, campos de trabalho forçado, morte no paredão aqui em Cuba, né? Aqui na América, em Cuba, por fuzilamento no paredão. Então, esse mal que é o bolchevismo veio se espalhando. Hoje, aqui na América Latina, é o bolivarianismo, mudou de nome. Não é mais bolchevismo, é bolivarianismo. O maior dos inimigos. Não sou eu que estou falando, não é Alexandre, é Paramahansa Yogananda. O Romance com Deus, a temer ainda mais do que a guerra atual, a Segunda Guerra Mundial, é a perversidade do bolchevismo, maior dos inimigos. Paramahansa Yogananda, não é o Alexandre que está falando. Eu não sei nada. Eu, Alexandre, não sei nada. Eu estou falando do que os mestres da Índia falam. Dharma, Yamas e Niyamas, Yoga Sutras. O que eu falo na rede Yoga Book vem dos mestres, vem dos escritos dos mestres. Não tem nada do Alexandre. Ah, o Alexandre falou isso, o Alexandre falou aquilo. Não, leia. Está aqui, leia, são os mestres.
Alexandre não falou nada. Eu só estou aqui repassando o que eles falam. É questão de estudar. A história dos bolcheviques, a história do comunismo no mundo. O Alexandre falou isso, não foi o Alexandre. Pegue o livro negro do comunismo. Livro negro do comunismo. Pegue a história da Rússia. Pegue a história de tudo que ocorreu ao longo do século XX, dos historiadores do século XX. Não é o Alexandre que está falando, é história. Eis uma história: um leão e um urso brigavam pela carcaça de um cervo. O urso morreu e o leão, com a coluna quebrada, não conseguiu chegar até o cervo morto. Uma raposa que estivera observando de longe veio e arrebatou a presa. O comunismo ímpio está apenas esperando para disseminar-se. Precisamos, acima de tudo, lutar para manter a força da espiritualidade em todos os países, o que impede as pessoas de roubar o compartilhamento recíproco, para que todos tenham o que necessitam. E aqui ele não está falando de comunismo. Quando ele fala em compartilhamento recíproco, ele está falando de solidariedade, que é muito diferente de comunismo. E o conhecimento de que Deus é nosso Pai e que somos todos seus filhos, irmãos em uma família universal. O patriotismo nacional não é suficiente. Se o ideal de Deus e da fraternidade desaparecerem, não haverá mais razão para viver. Quem criou o mundo, quem nos criou, sabemos que Deus existe, que nada anule essa ideia. A doutrina da crença em Deus é a única que, em última instância, trará paz à Terra. Nenhuma outra ideologia conseguirá fazer isso. Lealdade à pátria. Página 66. Enquanto você vive em um país, seja qual for, precisa ser leal a ele. Não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. Considero a traição o mais terrível dos crimes, o mais tenebroso de todos os males do mundo. Nunca traia a sua família. Vejam a importância da família, a importância que os mestres dão à família. Vizinhos ou amigos. E nunca traia seu país. Quem não consegue ser fiel à sua pátria, não consegue ser fiel a Deus. Paramahansa Yogananda. Não é o Alexandre que está falando. Não consegue ser fiel a Deus. Não estou interpretando nada, está escrito. Lembre-se da história do morcego. Quando as aves e os animais brigavam entre si, o morcego se fazia aliado de um lado e do outro, dependendo de quem estava ganhando. Depois da assinatura de uma trégua, pelos dois lados, ambos tomaram uma resolução: vamos destruir o morcego. Assim, lembre que é da maior importância ser leal à sua terra. Se você não gosta dos ideais do seu país, abençoe-o e vá para outro lugar. Aqui falta muito patriotismo. Ele estava se referindo aos Estados Unidos. Ele foi enviado aos Estados Unidos. Tanto Vivekananda quanto Yogananda. Por que não foram para outra nação? Por que não foram para a Rússia, ou para Cuba, ou para a França? Por que foram para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, como afirmam a espiritualidade tanto da Índia quanto dos nossos irmãos espíritas, como vimos o Geraldo Lemos falando, os Estados Unidos representam a liberdade no mundo. Vejam o que ele fala mais à frente. Aqui falta muito patriotismo. Com isso, não quero dizer que você deva amar os Estados Unidos com o tipo de patriotismo que tenta destruir outras nações. Em vez disso, ame seu país e seus ideais para que assim consiga amar o mundo todo. Se todos amassem primeiro a própria pátria e depois expandissem este amor para incluir todos os outros países como seus, não haveriam mais guerras. Portanto, nunca tolere alguém que não seja um patriota verdadeiro. Ninguém tem o direito de viver neste país sem amá-lo. É errado morder a mão que nos alimenta.
Eu preferiria que as pessoas me batessem ou me matassem do que me traírem. Abomino a traição, nunca traí a ninguém. O amor que dei a todos, eu o dei sinceramente. Não há uma só pessoa que possa se colocar perante mim e verdadeiramente dizer que fui desleal. Quando dou meu amor, eu o dou de todo o coração, mas isso não significa que não perceba quem não é sincero comigo. Diante do farol da luz divina, tudo é revelado. Assim, meus queridos, nunca traiam a ninguém. E sempre que virem uma traição, corrijam a pessoa e recusem-se a cooperar ou a apoiar seus maus atos. Deus sabe quem está certo e quem está errado. Estejamos todos unidos em tudo o que é nobre. Apoie os ideais deste país. Se porventura, vejam o que ele fala agora, se porventura ocorresse uma agressão bélica no intuito de destruir os Estados Unidos e o país precisasse de minha ajuda, eu a daria para Mahansa Yogananda. Para Mahansa Yogananda, se porventura ocorresse uma agressão bélica no intuito de destruir os Estados Unidos e o país precisasse de minha ajuda, eu a daria, por amor a seu povo e para defender a nação em cujas terras vivo. Isso é ou não é legítima defesa? E ele está falando de agressão bélica. Devemos fazer nossa parte para ajudar a proteger a América e nossos entes queridos, mas ao mesmo tempo não devemos permitir que o ódio nos domine. Esse é o outro ponto. Nós devemos lutar pelo Dharma, pela defesa do Dharma, pela defesa da pátria, pela defesa da família, mas um ponto é fundamental: sem ódio no coração. Isso é fundamental, sem ódio no coração. O mundo nunca precisou tanto de amor como agora. O amor será um fator muito forte para erradicar a guerra. Tomemos a resolução de que aconteça o que acontecer, faremos de Deus a estrela polar de nosso amor e enviaremos amor a todos. Orem mentalmente comigo. Então, gostaria de iniciar a nossa oração agora em meditação, junto com Yogananda. Mantendo a coluna ereta, os olhos fechados, junto com Yogananda, oremos. Pai Celestial, Tu és amor. Sou feito à Tua imagem. Sou uma esfera de amor. Expando esta esfera para incluir toda a humanidade no reino do meu amor. Então, com a coluna ereta, vamos praticar um pouco de meditação e no final o Om é o verbo, é o pranava. Por meio do Om é dito pelos yogis que tudo foi gerado, tudo foi criado. E lemos isso também lá em João, no primeiro capítulo de João, primeiros versículos de João do Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, mestres e santos de todas as religiões, nós vos pedimos a cura da terra, a cura do Brasil. Derrama sobre nós, ó Deus amado, o néctar da paz, o néctar da alegria, o néctar da sabedoria, expulsando da terra todos aqueles maus espíritos e a má consciência que impregna a terra há milênios, que a tua luz possa brilhar em todos os corações,
que a tua luz possa inundar as consciências em todos os reinos, mineral, vegetal, humano, animal, humano e angelical. Vamos manter a coluna ereta, os olhos fechados. Praticando a respiração profunda, é o pranayama. Costumamos respirar de forma errada. Respiramos muito aqui na região do tórax. A respiração torácica representa ansiedade, estresse, medo do mundo. A respiração correta é abdominal, diafragmática. Quando respiramos da forma correta, inalando e exalando aqui embaixo, na região abdominal, absorvemos mais o oxigênio e o oxigênio vem carregado de prana. Prana é energia vital inteligente. Dessa forma, nós oxigenamos mais o cérebro, trazendo mais energia vital para o cérebro. Você pode visualizar o oxigênio como se ele fosse luminoso, carregando pequenas fagulhas de luz e inundando todo o seu cérebro à medida que você inala profundo, banhando neurônios, axônios, todas as dobras do cérebro de luz, de consciência. Lembremos o que está também escrito lá no Gênesis: e Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. É o prana. Os antigos judeus chamavam de Ruah, ou Espírito Santo. É o prana, a energia vital. Então inale profundo pelas narinas, trazendo essa energia para o seu cérebro, inundando os neurônios, axônios, todas as dobras do cérebro. Visualize o seu cérebro se tornando todo luminoso. Procure praticar isso em casa, todos os dias, pelo menos 15 minutos ao acordar, 15 minutos antes de se deitar, trazendo essa energia para o cérebro, trazendo paz para o cérebro. Nos tornamos mais conscientes quando praticamos a meditação Raja Yoga. Ao inalar, conte mentalmente até 5, trazendo todo esse prana, essa energia vital para o cérebro. Permaneça sem inalar, contando também 5, acalmando a mente. E então exale pelas narinas, contando 5. Permaneça sem inalar, conte mentalmente até 5, sem inalar. E inale novamente, visualizando esse oxigênio luminoso que entra pelas narinas, inunda, banha todo o cérebro. Você está, na verdade, recarregando o cérebro de Deus, o sopro, o hálito de Deus. Encoste a ponta da língua no céu da boca. Se você conseguir encostar lá na parte mole, chamado palato mole, leve a língua lá no palato mole.
Esse é o Keshari Mudra. Quando você pratica essa técnica, você ativa a glândula pineal no cérebro. Ela libera um hormônio no cérebro calmante. E outra técnica, você pode também se concentrar aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, que é chamado Kutastha Chaitanya, visualizando um ponto luminoso aqui no centro da testa e expandindo esse ponto de luz para todo o cérebro, inundando o cérebro de luz. Cada neurônio, axônio. Outra técnica é visualizar no coração também um ponto de luz que vai se expandindo e tomando conta de todo o seu coração. No yoga também aprendemos Ishtadeva ou Ishtadevata, que é você visualizar a imagem, por exemplo, dos pés de lótus do Guru. Quem é o Guru? O Guru é o dissipador das trevas, da ignorância no discípulo. É aquele que dissipa a ignorância, né? Dissipa a ignorância no discípulo. Esse é o Guru, só um iluminado, aquele que alcançou o estado de avatar, de divina encarnação, pode ser chamado de Guru. Jesus é um Guru, Buda, Krishna, Yogananda provou ser um avatar em pleno século XX, no deserto de Mojave. Então você pode visualizar de forma holográfica os pés do mestre, do guru, pequeninos, dentro de uma flor de lótus em seu coração. E essa flor toda luminosa se expande, você abre o seu chakra cardíaco, expandindo uma esfera de luz, de amor em seu coração ou aqui na testa, expandindo essa luz para o seu cérebro. São técnicas. Claro que a meditação exige prática, exige dharana, concentração. Deve ser praticada todos os dias, é o alimento da alma. Existe um cântico: sem meditação, ó mente, indecisa vagarás. A meditação não só nos traz paz interna, mas ela clareia os nossos pensamentos. O próprio Albert Einstein, quando teve a intuição da fórmula da relatividade, ele disse: eu não racionalizei a fórmula da relatividade, eu a intuí. Isso é a mente Buddhi, é a mente intuitiva que é acessada por grande parte dos grandes cientistas. Então você deve sempre praticar essa respiração profunda, diafragmática, inalando, exalando, trazendo esse prana para o cérebro, inundando o cérebro, coração. Práticas diárias. Para encerrarmos a nossa meditação, enviando luz, enviando vibrações positivas para o Brasil, para o mundo, vamos praticar também uma técnica ensinada por Yogananda, por Paramahansa Yogananda do Om. Peço a vocês que mantenham a coluna ereta, as mãos em pranam, e repitam comigo em voz alta ou apenas mentalmente. Pai Celestial, Tu és onipresente, Tu estás em mim, Tu estás em todos os Teus filhos. Manifesta a Tua presença curativa em nós, no Brasil e no mundo. Com os braços erguidos, visualize o mapa do Brasil
e de suas mãos envie luz para o Brasil, e depois que essa luz possa se expandir do Brasil para todo o mundo, para toda a terra. Paz. Amém. Queridos, se vocês concordarem, nós podemos marcar esse encontro todos os domingos nesse horário, essas práticas. Claro que hoje eu falei bastante no início, mas era necessário fazer essa introdução. Agora, a prática da meditação e da oração são fundamentais para o Brasil e para o mundo no momento em que estamos vivendo. Se vocês concordarem, nós podemos realizar essa prática uma vez por semana. Talvez aos domingos ou sábados eu posso fazer a divulgação aqui para que possamos praticar mais essas orações. Como eu estava falando no início, eu venho dessa tradição que é de Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, e me assusto muitas vezes, já não deveria me assustar mais, mas ainda me assusto quando vejo irmãos praticantes do yoga que ignoram esse diálogo entre yoga e cristianismo, que se assustam quando falamos que o yoga, em sua essência, não é? Existe um diálogo com o cristianismo, e que Jesus, assim como o próprio São Francisco de Assis, eu tenho um livro, Francisco Grande Yogi de Assis, Francisco foi um yogi, já falo muito isso em minhas lives, inclusive temos também um estudo sobre a vida de São Francisco de Assis que está ocorrendo nas sextas-feiras, toda sexta-feira pelo Zoom, pela Escola de Yoga do Lago, no Zoom da Escola de Yoga do Lago. Eu sou professor da Escola de Yoga do Lago aqui em Brasília. É um estudo sobre a vida de São Francisco, mostrando todo esse lado, esse diálogo entre yoga e cristianismo, entre os grandes mestres da Índia e os grandes santos do cristianismo, muitos deles praticantes sim de meditação, de Raja Yoga. São Francisco meditava, São Francisco foi um yogi, meditava como Jesus, em tantas passagens da Bíblia que fica claro que Jesus praticava, teve conhecimento do yoga, e o que nós precisamos hoje é desse diálogo, porque é da união, não da desunião. A desunião é maia, a desunião nos enfraquece. Se todos os brasileiros estivessem unidos, ao invés de divididos nessa guerra, entrincheirados, se odiando, promovendo ódio uns contra os outros, se estivéssemos unidos, a força seria infinitamente maior. Tanto a força dita política, política não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa. Lembremos de Gandhi. Mahatma Gandhi foi o maior político da Índia do século XX. O grande político, ele afirmava: aquele que pensa que religião não tem nada a ver com política, não entende nada de religião. E ele se refere à religião no Sanatana Dharma. O Sanatana Dharma não é só o hinduísmo, não é só o yoga. O cristianismo também é Sanatana Dharma.
No cristianismo está presente o Sanatana Dharma, Jesus ensinou o Sanatana Dharma, Buda também ensinou o Sanatana Dharma, que é a religião autêntica. É ela, na verdade, que está no seio, na essência de todas as outras religiões. O que chamamos de cristianismo, budismo, hinduísmo é a capa, é a parte externa, mas a essência é a mesma. O próprio Yogananda afirmava: se Krishna, Buda e Cristo estivessem reunidos aqui hoje, eles se abraçariam como irmãos. Porque a essência do budismo e do cristianismo e do yoga, do hinduísmo é a mesma. Eu já realizei um estudo, era uma live pelo Dharma Book, a rede Dharma Book, pela Ale TV, é uma TV virtual. Se eu não me engano, parece que eram todas as quartas-feiras à noite, era uma live ao vivo, a live já é ao vivo, em que eu falava a respeito do Dhammapada, que são as palavras do Buda. Boa noite, Eric! As palavras do Buda fazendo esse diálogo com o cristianismo, com o hinduísmo, né, com o yoga. Porque quando você coloca o Dhammapada, as palavras do Buda, a Bíblia cristã, seja o Novo e o Antigo Testamento, o Bhagavad Gita, os Puranas, não é, do hinduísmo, os textos sagrados do hinduísmo, todos lado a lado, tendo o conhecimento, um conhecimento que Yogananda nos passa, ou que Sri Aurobindo nos passou, ou o próprio Vivekananda, ou Ramakrishna, esse conhecimento profundo, esotérico, você não vê diferença entre o que Jesus, Buda e Krishna falaram. Boa noite, William. Namastê, meu irmão. Você não vê diferença entre o que eles falaram. O que eles falam, na essência, é a mesma coisa. O que eles pregam é a respeito do mesmo Deus, da mesma inteligência cósmica. Somos nós que promovemos as divisões, somos nós que promovemos as diferenças, somos nós que promovemos as guerras. Então é a união que faz a força, é a união que promove a verdadeira transformação do mundo, como afirmou Mahavatar Babaji. Somente o amor transformará a Terra. Nenhuma outra força será capaz disso. Yogananda diz: nenhuma ideologia sem Deus, e Deus é amor, trará paz à Terra. Nenhuma ideologia materialista, com ideias de igualdade, mas sem Deus, não traz paz, traz divisão. Padre Pio de Pietrelcina era claro em relação a isso. Nenhuma ideologia sem Deus que fala de igualdade é capaz de trazer a paz. Só traz divisão, só traz confusão. Queridos, agradeço a presença de vocês. Então, já que concordaram, faremos esse encontro mais vezes, uma vez por semana, orando e meditando pelo Brasil e pelo mundo. Precisamos disso, precisamos dessa união. Convido vocês também para o estudo a respeito da vida de São Francisco, pela Escola de Yoga do Lago. Toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, unindo yoga e cristianismo, falando a respeito dos exicastas, os pais e mães do deserto que praticavam meditação no Erem del Cáscer, em Monteluco. É realmente um estudo profundo. Gratidão, Tauan, por sua presença. Então, uma ótima noite. Dia 7 de setembro, todos nós em prol do Brasil, em prol da nossa liberdade, em amor, paz e amor, mas todos nós na rua, de forma pacífica, como nos ensinou Mahatma Gandhi. A não violência ativa, a não violência ativa. É isso que todos nós esperamos de um povo que ama a Deus. Namastê, queridos. Ótimo 7 de setembro, todos nós estaremos lá. 7 de setembro. Namastê, paz e bem.